Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador da Liga Ventures e da Liga Divisia. É, Vou ter aqui o privilégio de apresentar para vocês o webinar do nosso relatório recém-lançado, que talvez alguns de vocês já tenham baixado, o Investment and M&A Food Techs. Esse é um relatório que a gente faz justamente para explorar as transações de venture capital e de aquisições e fusões envolvendo startups de determinados setores. A gente escolheu alguns setores prioritários para a gente aprofundar nesses relatórios, para fazer uma série de estudos. E para essa edição, a gente está explorando o mercado de startups de alimentos e bebidas, as food techs, e a gente vai poder repercutir os resultados desses estudos hoje, desse estudo hoje, compartilhar um pouco dos principais achados e principalmente poder falar com especialistas desse mercado que estão com a gente aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar a Juliana e o Fábio para vocês, mas falar com especialistas desse mercado para a gente poder explorar não só os números, mas os principais insights que saem desse relatório. O pessoal ainda está entrando, a gente sempre deixa uns minutinhos para uma introdução inicial aqui, enquanto todo mundo entra. Eu vi aqui que a Ana Júlia já compartilhou com vocês o link para download do relatório, o relatório completo, vocês vão poder baixar, ele é aberto, público, gratuito. É só acessar esse link que vocês conseguem acessar os dados do relatório. Aqui, obviamente, a gente não vai conseguir passar por todos os números do relatório, mas a gente consegue passar pelos principais pontos. Aproveito para pedir para quem está acompanhando a gente aqui para usar o chatzinho aqui para compartilhar quem são vocês, compartilha aqui é, qual o papel de vocês aqui no ecossistema de food tech. Então, qual a empresa que vocês trabalham, qual startup que vocês fazem parte, para a gente poder conhecer um pouco melhor o perfil de vocês e também direcionando as perguntas. E a gente também tem aqui no Zoom uma aba de perguntas e respostas. Então, podem usar essa aba de perguntas e respostas. A gente vai procurar, principalmente no final ali do webinar, separar um tempinho para responder questões que surjam aqui de vocês ao longo do nosso papo hoje. Não precisa esperar o final do papo, é só já ir compartilhando aqui os pontos que vocês quiserem. Para contar um pouco antes de entrar na nossa apresentação, eu vou convidar vocês. A gente tem aqui na Liga um grupo em que a gente compartilha relatórios como esse, webinars, eventos como esse, insights e dados sobre inovação. É um grupo para convidados aqui do WhatsApp, mas a gente sempre convida todo mundo que participa aqui dos nossos eventos, porque a ideia é ir criando uma comunidade mesmo de pessoas que têm interesse em comum. Então, aqui tem o QR Code, depois o pessoal pode colar o link aqui no chat também, se vocês preferirem. Mas quem tiver interesse, entra lá no nosso grupo, vai ser legal para acompanhar aqui as novidades que a gente tem soltado na Liga. Para quem não teve a chance de conhecer ainda, a Liga é especialista em executar, em planejar e executar estratégias de inovação de grandes empresas. Trabalhamos muito com inovação aberta, inovação com startups. É, Já trabalhamos aí com algumas centenas de corporações de diferentes mercados. Temos uma base de dados aí de mais de 60 mil startups entre Brasil e América Latina. É, Já fizemos aí mais de 500 projetos relacionados à inovação em diferentes mercados, inclusive de alimentos. Vamos poder falar um pouco mais sobre isso hoje. E principalmente, tendo tudo a ver aqui com o contexto do nosso relatório, a gente tem aqui também a Liga Divisia. A Liga Divisia é uma assessoria de M&A que surgiu de uma joint venture entre a Liga Ventures e a Divisia Investimentos, que é uma baita casa especializada em M&A, já fez mais de 10 bi em transações, e a gente sentiu a necessidade de criar uma assessoria com foco em transações de startups. Então, muito do que a gente explora aqui no relatório tem também muito do nosso interesse de acompanhar e explorar oportunidades aqui no setor de alimentos, principalmente pensando aqui em investimentos e aquisições. E os dados desse relatório eles vêm da Startup Scanner.
que é a plataforma da Liga Ventures, em que a gente dispõe uma base de dados. Tem hoje mais de 20 mil startups ativas dentro da Scanner, mais de 22 mil usuários na plataforma, que podem buscar explorar os nossos mapas de diferentes setores, podem buscar startups com sinergia com seus negócios, avaliar mercados, concorrência, enfim. É um grande repertório aqui para quem quer explorar, e é daqui que saem os dados que alimentam os relatórios que vocês vão acessar, como esse de investimento e M&A em food techs. Vi que já deu os nossos 5 minutinhos iniciais, então vamos para a parte mais importante aqui, que é contar para vocês, explorar isso com o pessoal que entende muito sobre isso, né? Hoje a gente está com a gente tá com a gente aqui a Juliana Bechara, que é fundadora e Managing Director do Bioma Food Hub, principal referência ali de ecossistema, de hub de inovação no campo de alimentos no Brasil. E o Fábio, que a gente se conheceu lá atrás, na época da Lucofit, que depois virou Prati, adquirida pela Sapor. Então, o founder que já teve a experiência de empreender um negócio de foods, vender esse negócio, e agora novamente se juntar a um novo empreendimento aqui. Cada um vai contar um pouco de vocês, mas é um pessoal que tem muito repertório, tem uma bagagem muito boa e que vai poder falar, vai poder trazer muito valor aqui para a nossa conversa. É, E aí eu queria então pedir já para os nossos convidados aqui se apresentarem, começando pela Juliana. Juliana, conta um pouco da sua trajetória, conta também do Bioma para o pessoal, como falei, uma baita referência. Acho que todo mundo aqui talvez já conheça, mas acho que vale você contar da sua trajetória e do Bioma também para o pessoal. Claro. Daniel, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Prazer dividir a palavra aqui com o Fábio e com você. Bom, começando um pouquinho por mim, né? Eu venho aprendendo nesses últimos anos que é sempre bom contextualizar a gente. Então, eu sou a fundadora do Bioma. Comecei a minha trajetória dentro de alimentação, sistemas alimentares e impacto, lá em 2012, 2013, quando eu fui morar em Nova York e comecei a ficar bastante incomodada com o que eu vinha vendo como impacto ambiental, né, das nossas ações. E eu resolvi voltar a estudar, fui fazer um mestrado, mergulhei em sistemas alimentares, entendi que muito das nossas ações enquanto indivíduo estão relacionadas à nossa alimentação. E aí, entendendo que a gente podia trabalhar, né, esse ecossistema da alimentação por um bem maior, e sem imaginar que o bioma viria a ser o que é hoje, né? Então, fico super feliz de ouvir que é uma referência. Acho que nunca foi exatamente essa a intenção quando a gente começou, mas eu entendi que dentro da alimentação a gente pode trabalhar muitas frentes, desde saúde individual até planetária. Então, a minha trajetória pessoal vem muito desse lugar de inquietação. Muita gente entra no bioma e pergunta se eu sou engenheira de alimentos, enfim, se eu sou nutricionista. Eu não sou, a minha formação é em relações internacionais. Acho que explica muito da gente hoje ser muito mais um ecossistema de conexões, de relacionamento, né, de desenvolvimento até de Total. negócios, do que de desenvolvimento de produto propriamente dito. Então, aconteceu que eu escolhi esse caminho, comecei a trabalhar com o Slow Food, né, que é uma organização internacional que trabalha muito o alimento íntegro, fala muito sobre como a gente pode diminuir desperdício, usar, né, de maneira consciente todos os alimentos que vêm à mesa. Depois eu passei por um ecossistema de inovação lá fora, que era um coworking de inovação social, e aí eu comecei a ser um pouco picada por um, por essa ideia de trabalho colaborativo dentro de um ambiente. Assim nasceu o Bioma em 2020. Então, em 2019, eu voltei para o Brasil, na verdade, né, depois dessa jornada, em 2017, grávida de 7 meses da minha primeira filha, e sempre pensando, poxa, o que dá para fazer depois de ter vivido tudo isso, depois de entender tudo que está acontecendo aqui, o que a gente pode fazer de substancial que não seja eu começar, eu sempre gostei muito de escrever, que não seja ficar escrevendo para quem, né? Quem quer ler, quem sou eu, sobre o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente consegue construir algo que seja uma autoridade coletiva, não individual. E aí, conversando Legal. com muitas pessoas nessa fase entre gravidez e primeiro ano da minha filha, eu entendi
que não tinha um ambiente construído assim fisicamente com o propósito de reunir pessoas. As pessoas não propriamente, na minha cabeça, eram food techs, não necessariamente eram empreendedores. Para mim, faltava muito essa conexão com a academia, né? Com quem está estudando, com quem está implementando, com quem está investindo. Então, assim nasceu o Bioma, foi muito orgânico. Em 2019, a gente teve a oportunidade, eu falo a gente porque o Francisco, que é meu marido, ele não atua no Bioma, mas ele é um sócio do Bioma. Ele falou, poxa, tem esse imóvel, vamos explorar ele como um coworking bacana, descolado, tal. E aí minha primeira reação foi não, não, meu tema é alimentação, os temas alimentares, mas se você quiser fazer dele um food hub, eu topo. E assim nasceu o Bioma Literal, então era um andar de 300 metros, onde a gente queria reunir pessoas, construir comunidade, então assim, quando eu comecei, eu até conversei com a Liga, eu te contei, né, Dani, na época, quem é o gestor de comunidade, quem é head, era tudo meio que eu fazendo ali pela paixão Aham, montar essa comunidade e comunicar, né, o alimento com um pensamento um pouco mais crítico, como que a gente pode pensar ele de maneira plural, conectar essas frentes, entender quais são os negócios mais proveitosos. E aí, longa história curta, em 2020 a gente abriu no meio da pandemia. Nossos primeiros membros foram a Notco. A gente estava já em negociação com eles desde o início de 2020. Foi muito louco, assim. A gente abriu em março de 2020, era o nosso primeiro evento. E aí, obviamente, não abrimos, foi para o online, mas continuamos conversando. Na época, eles estavam no WeWork. E aí, em junho, como a gente tem uma cozinha, hoje a gente tem duas cozinhas, na época era uma cozinha. Como a gente tinha uma cozinha no Bioma, eles falaram, Ju, precisamos ir para aí, nosso time de P&D não consegue mais trabalhar de casa, eles não tinham fábrica, sempre co-packer. aham. E aí abrimos em junho de 2020 com a Notco. Em Olha 21 só. expandimos, então adquirimos um novo andar, montamos uma nova cozinha. Em 22 expandimos de novo, adquirimos outro andar. Então hoje o Bioma é um espaço de 900 metros quadrados na cidade de Jardim. Continuamos com o intuito de trazer pessoas, gerir uma comunidade engajada e oferecer recursos para aqueles que estão empreendendo e buscando, né, implementar ações muito positivas dentro de seus negócios. Temos uma comunidade ativa de 45 CNPJs hoje. E aí a gente começou, né? Então aí eu vou contar um pouco mais, mas muita coisa aconteceu nesses 4 anos de Bioma. E hoje a gente também tem uma frente que a gente começou a ajudar um pouco mais a quatro mãos algumas empresas que não estão dentro da comunidade. Então, né, às vezes precisa, poxa, de uma ajuda para achar um fornecedor ou até para desenvolver um novo produto, para entender. A gente tem a Déia agora, que é nutricionista que está no time, vem de 20 anos de indústria. Então, a gente conseguiu começar um pouco, pegar um pouco mais pelas mãos. Mas o Bioma é isso, é a grande casa de todo mundo, ele não deixa de ser um espaço de trabalho, um coworking, com vários Uhum. modelos, né, de membresia, desde a pessoa que frequenta uma vez na semana até todos os dias, e um grande ecossistema de conexões que a gente vai fazendo tudo que a gente pode. Eu, Juliana, tenho muita paixão por isso, acho que é isso que me traz nessa conversa hoje. Nesses anos eu tive a oportunidade de entrar como investidora de algumas das empresas que estão com a gente, muito porque eu acredito assim, o Bioma em si não é uma empresa investida por ninguém, é por mim e pelo Francisco, meu marido, e lá Legal, legal. a nossa família deu um suporte para começar, obviamente. Mas é isso, assim, então a ideia de entrar como investidor é realmente por acreditar nisso e falar, poxa, se eu quero fomentar, eu não vou buscar quem fomente, o Bioma precisa ser um grande fomentador. Então, é bem esse o propósito, foi super orgânico, é orgânico, acho que eu tenho um jeito de trabalhar muito mais espontâneo né, agindo um pouco mais pelos tempos e movimentos. E é isso, é um prazer estar com vocês. Obrigada de novo. Pô, legal, baita trajetória. E esse papel de é, concentrar conhecimentos, concentrar gente que está com desafios muito parecidos, né? Gente que tem interesses muito parecidos, ele é muito importante, né? Vou passar a bola pro Fábio aqui. Fábio, que quando a gente se conheceu também foi pré-pandemia, pré-bioma existir, né? É,
quando vocês começaram ali a Luco e, enfim, toda a jornada de crescimento, evolução de vocês até aquisição, e sabe que como que empreender um negócio meio clichê falar isso, mas solitário, né? É difícil. Muitas Sim, vezes você está em situações que você nunca passou antes e que é difícil dividir com pessoas que estão próximas de você, porque elas simplesmente não vivem aquele mesmo contexto, aquela mesma realidade. E ter gente boa para dividir essa jornada, e dividir os problemas que tem em comum, as oportunidades que existem em comum é muito importante, né? Mas, Fábio, conta um pouco para a gente da sua trajetória. bora. Ô, Dani, eu gosto de me definir como o cara do relacionamento. Se eu pudesse falar que eu tenho um ponto forte, eu diria que é relacionamento. Eu conheci você há 6 anos atrás, eu fiz um pitch, não fui aprovado, mas o Dani gostou da minha história. E eu acho que a gente torce genuinamente pela história um do outro, né, Dani? A gente nunca deixou de se falar. Hoje eu tô aqui porque, né, a gente manteve esse relacionamento. Então, se eu pudesse citar um ponto forte do Fábio, assim, é realmente construir esse networking, assim, para a vida. Dito isso, eu vivi 10 anos no mundo corporativo, foram 10 anos de consultoria em tecnologia, marcado por um burnout muito forte. Em 2013, eu fiquei internado 3 dias no hospital, foi muito sério mesmo. Eu tive uma úlcera causada por estresse. E desse momento eu fiz a virada de chave para empreender. Então eu deixei a minha carreira e falei, acho que está na hora de eu mudar totalmente meu estilo de vida. E aí um pouco até ingênuo na época, achando que seria mais fácil empreender, Mais né? tranquilão. Mal sabia a montanha russa que é. Então ali, aproximadamente em 2017, eu fiz um all-in, eu peguei todo o meu dinheiro e eu investi no setor de alimentação, com zero conhecimento em alimentos. Foi aí que a gente, foi aí que eu entrei na Lucofit, se chamava a época, né? Uma empresa de prato pronto, congelado, 100% digital. E aí eu coloquei todas as minhas fichas nesse negócio, apanhei muito, errei muito, quase quebramos, mas foi o aprendizado da minha vida, ao ponto que eu acabei me especializando, né, em investimentos, em conversar com investidores, e isso me levou à venda da empresa antes da pandemia, né, ali aproximadamente em dezembro de 2020, a gente vendeu a empresa. E depois eu fiquei mais 4 anos ainda como líder dessa operação. E nesses 4 anos e agora eu investi em outros negócios, todos dentro de alimentação. Acabei me apaixonando. Acho que é um segmento apaixonante. Tem muita coisa legal para fazer. Muita empresa fazendo produto bacana, serviços bacanas. Então, pretendo seguir essa jornada dentro do segmento, Dan. E acho que uma última característica que eu gosto de falar, acho que é importante a gente reconhecer também do que a gente é bom. Eu percebi ao longo desses anos que talvez eu não fosse e não seja o melhor criador das ideias, ou o melhor cara que vai tirar do papel as empresas. Eu acho que eu sou mais o cara que conecta com, né, um grande fundador, né, uma pessoa que eu consigo alinhar valores, e eu pego carona nessa ideia, literalmente entro no carro desse fundador e a gente vai acelerar a história dessa empresa. Então eu percebo que hoje meu papel tem sido muito isso, né? Poder pegar essa carona, acelerar essa jornada, né, de longo prazo, mas que a gente consegue fazer a diferença aí na rota e construir belas histórias. É isso, Dan. Legal, legal. É legal isso que você falou, porque embora você não tivesse ali um conhecimento do mercado de foods, você se juntou a founders que tinham, né, que estavam imersos nisso, enfim, até o pescoço, né, assim. Exato. E ao mesmo tempo parece que você se apaixonou pela área, porque você continuou por aí, né, Fábio? Muito, muito. Hoje eu invisto em rede de pizzaria, produzo pão de queijo, tem fornerias de bairro também, mas tudo que é relacionado a esse ecossistema de alimentação me encanta. Depois a gente já fala um pouquinho mais, mas eu acredito que, né, o Brasil ele carece de boas soluções de alimentação, principalmente que a gente é um país pobre, que a gente tem uma insegurança alimentar gigante, então é um mercado que eu com certeza vou aí até o resto da minha vida com ele. Oh, legal. Entrando um pouco mais nos dados do relatório em si, eu queria pegar uma primeira etapa aqui para contextualizar como que as foodtechs estão
em relação a outras categorias aqui, né? Como eu falei aqui na Liga, a gente acompanha vários mercados, tem muitos desses dados dentro da Startup Scanner. E quando a gente vai olhar aqui em números de startups, isso aqui são números de 23 para a gente conseguir nivelar todas as categorias. Food Techs é uma categoria que está entre as top 5 aqui do Brasil, apareceu na 4ª posição, considerando aqui número de startups ativas. Óbvio que quando a gente fala de Food Techs, a gente não está só falando das startups que produzem alimentos. A gente está falando da cadeia como um todo. Então, a gente está falando da parte de comercialização, distribuição, insumos, pesquisa e desenvolvimento, enfim, tem toda uma cadeia aqui envolvida. E Food Techs aparece aqui na 4ª posição. Em primeiro lugar, Fintechs, AgTechs, sempre bastante em destaque no Brasil. Saúde, que foi um segmento que cresceu muito pós-pandemia, e logo na sequência, Food Techs colado ali com as startups de retail. Porém, quando a gente fala aqui de investimentos, as Food Techs, elas estão aqui no top 10, mas já um pouquinho mais para trás. O que acontece é que alguns mercados eles são muito parecidos, né? A gente tem as fintechs que destoam lá no alto, né, como as principais startups que captam investimento aqui no Brasil. Mas depois a gente tem, e aí tem logo na sequência as startups de varejo, logística, depois tem um equilíbrio muito grande entre as categorias seguintes. Quando a gente traz para M&A, números com mais aquisição, de novo, Food Techs aparece aqui entre as maiores. Então, é um setor, e por isso a gente escolheu esse setor como um dos prioritários para a gente trazer aqui no relatório. Ele é um setor que é bastante relevante aqui para o nosso ecossistema de startups do Brasil, para a nossa economia, né? Então, é legal trazer esse parâmetro para a gente situar de quando a gente está falando em food techs no Brasil, qual a relevância disso, qual é o tamanho disso para o nosso ecossistema de inovação e de tecnologia. E abarcando agora, sim, para os números de investimentos, né, aqui dando um zoom nas food techs, o que a gente percebe? A gente percebe que é difícil tirar uma tendência quando a gente olha para o gráfico de food techs, porque tem uma variação muito grande no volume de investimentos ano a ano, né? É um gráfico que ele ainda é muito influenciado por rodadas grandes. Então, quando tem uma startup que capta muito dinheiro, ele vai jogar esse número para cima. Uma ou duas startups que captam muito dinheiro, ela vai jogar esse gráfico lá para cima. E o contrário também acontece. Se um desses big rounds não acontece, ele pode jogar esse número para baixo. Por isso a gente vê uma flutuação bastante grande ano a ano. O que sim fica nítido é quando a gente olha principalmente aqui para 2021, né, em que a gente tem um salto gigantesco de investimentos em food techs, em startups dessa cadeia, com ainda algum resquício disso em 2022. Isso não foi só no mercado de food techs, isso foi uma tendência para o mercado de startups, e não só no Brasil, no mundo, né? 2021 a gente teve aquela combinação de fatores de uma certa euforia pós-pandemia ali, né? De que, ó, legal, entendemos que o mundo segue a partir daí, mas que as coisas vão ser muito mais digitalizadas, né? Então teve uma corrida pela digitalização, ao mesmo tempo juros muito baixos, então os investidores buscando investimentos alternativos aqui, né, buscando e topando comprar mais risco por isso. E aí a combinação disso com a corrida pela digitalização resultou num volume muito alto de investimentos em startups, e aí não só de food techs, mas startups de todos os setores que teve esse pico de 2021. Um outro salto que a gente tem aqui no gráfico é de 2018, mas esse 2018 ele é muito puxado pelo próprio iFood, né, que aparecia até então como uma startup nesse gráfico. Então, como eu falei, grandes rounds acabam jogando esses números para cima e mexendo com o gráfico de maneira geral. O que a gente consegue perceber é que tem um crescimento do número de transações, ou seja, tem mais investimentos, tem mais rodadas acontecendo
em relação ao período pré-pandemia, né? O que mostra também uma consistência maior desse setor. As food techs sempre foram destaques aqui, eu falei do iFood, que foi uma das principais, eu não sei se ainda dá para chamar de startup, mas é uma das principais startups da América Latina. A própria Notco, que a Juliana já mencionou, né, uma das principais startups da América Latina. Então é um setor que sempre foi muito atrativo. Mas quero aproveitar esse gráfico para falar com os nossos convidados aqui, começando pela Juliana, que contou que a história do bioma começa ali em 2020 e você pegou toda essa montanha-russa, né, Juliana? Um momento meio estranho ali da pandemia, todo mundo esperando para entender o que ia acontecer, até uma euforia enorme em 2021, início de 2022, e até uma frustração ali do mercado a partir de 2022 e uma readequação do mercado, e aqui, de novo, não falando só de foods, mas do mercado de startups de maneira geral, que foi no momento em que começou a guerra da Rússia, os juros dispararam, a inflação em vários países disparou, né, e teve uma reconfiguração da economia. O pessoal foi para investimentos mais conservadores, secou muito dos investimentos em startup, né? Você pegou essa jornada inteira, mas eu queria que você trouxesse assim, como é que você tem visto esse viés, olhando para a evolução das food techs, né? Como é que você tem visto os investimentos nos últimos anos e a evolução das food techs, para onde que a gente está caminhando aqui? Claro. Peguei. Tenho vivido essa montanha-russa de emoções com todo mundo, Daniel. É, eu acho que quando você fala até em iFood, né, como uma food tech, é legal até eu pontuar aqui. Acho que desde o início do Bioma, a ideia sempre foi falar em sistemas alimentares regenerativos. Então, o foco sempre teve muito no que compõe o alimento em si. Obviamente, as Uhum, tecnologias que ajudam ele a chegar, ou ele a ser aprimorado, ou ele a chegar na casa das pessoas são muito importantes. Mas eu acho que o Bioma nunca teve o foco de trabalhar, por exemplo, com o iFood. O iFood sempre foi um lugar muito distante daquilo que a gente estava propondo perfeito. enquanto transformação de indústria, ou não só transformação, porque eu não acho que a gente vai transformar, mas uma colaboração pela mudança que a gente quer, né? Então, só pontuando isso, porque às vezes, né, entra todo mundo no mesmo balaio, e o que acontece que eu vou trazer, eu acho que a gente tem dentro do Bioma um grande número de empresas de bem de consumo, Uhum, alimentos propriamente ditos, e que daí a gente consegue fazer uma relação muito grande. A gente veio de 2018, 2019. Em 2019, se eu não me engano, rolou a captação da Beyond Meat lá fora, tava todo o hype de perfeito. proteínas alternativas, né, os análogos. Tanto é que a Notco vinha vivendo aquele momento, né, várias rodadas de Uhum, captação, então era um exemplo muito forte. E aí veio todo mundo muito positivo para esse cenário, não só quem estava trabalhando com a indústria plant-based, que segue, né, numa evolução, mas todos que estavam olhando para a saudabilidade de alguma maneira. Eu vou ser bem honesta que desde que a gente começou a atuar ao lado de empreendedores em 2020, é muito legal, porque que nem o Fábio falou, que ele começou com toda a inocência de nunca ter vivido aquele universo, por mais que ele tivesse sócios, né, já vindos desse ambiente, todos muito positivos sempre sobre o que estavam fazendo, assim, muito certo. Não, eu vou fazer isso porque eu vi e eu quero atuar e eu quero melhorar as coisas. Então, isso foi muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, teve uma leva de empreendedores, fundadores ou pessoas transicionando carreiras, entendendo que seria muito fácil empreender com food techs, e aí estava todo mundo naquele mesmo balaio, o que é uma food tech, né? Então, essa definição também precisava de muito entendimento até por parte dos investidores, porque o que os uhum, investidores estavam vivendo até 2020 era muito diferente do que passou a ser vivido a partir ali de 2021. Ah, não, eu vou investir porque teve aquela empresa e vai dar retorno e vai bombar, mas assim, conceitos difíceis de serem entendidos, por mais que pareçam fáceis, né? E aí uhum. vieram todas essas pessoas querendo abrir empresas, acreditando que dali a 2 anos eles iam ter captado, eles iam ter vendido, entrado no mercado, até começarem a entender que, poxa, quando se fala em bem de consumo e alimentação, a gente tem o varejo, a gente tem todos os canais Aham, de venda, a gente tem que chegar no consumidor. O consumidor precisa querer mudar
o padrão de consumo. A gente, como o Fábio bem pontuou, a gente vive numa insegurança alimentar enorme no Brasil. Então, quem muitas vezes produz o nosso alimento lá no campo não tem acesso a alimento de qualidade na mesma cidade onde ele Perfeito. produz o nosso alimento, vem tudo para a cidade. Então, assim, tem muitas variáveis desse universo todo. E aí, todas essas empresas que nasceram com o propósito de escalar muito rápido, a gente viu até casos de fazendas verticais, né? Ah, poxa, tem aerofarms lá fora, então vou fazer aqui, vou escalar. E aí começaram a enfrentar algumas barreiras e tiveram pessoas que congelaram muito. O Bioma viveu de maneira assim. Pensa que a gente cresceu junto com essas empresas e a gente sofria ao mesmo tempo, porque o cara chegava e falava: preciso de uma sala de 8, e depois eu vou crescer para 10, e depois para 12. Dava 2 meses e falava: o investidor não vai pôr a grana, preciso sair. E eu sofria Uhum, isso junto. Então, para mim, foi muito nítido uhum. o amadurecimento do setor, tá? Então, assim, é muito claro hoje, você entender aquele fundador que tem consciência de que, poxa, a gente precisa escalar esse negócio que não é escalável, porque não necessariamente é uma tecnologia, a gente está Perfeito. produto. Tem muita queima de dinheiro para fazer isso acontecer, desde produção até colocar na gôndola ali. Tem que fazer Uhum. muita ativação, tem que fazer muita ação, e mesmo assim, os que estão se destacando ainda são pequenos frente ao universo que a gente tem. E E você aí precisa de escala para ter rentabilidade, né? você precisa de escala, não tem jeito. E para você ganhar escala, você precisa de dinheiro e você precisa colocar dinheiro naquele negócio o tempo todo. Então, assim, não é uma matemática exata, até na construção de times. Você está falando de produtos inovadores muitas vezes, e aí como é que você monta um time coeso, que não seja em excesso, que não aumente a sua folha absurdamente, porque aquele dinheiro ele não é só para a sua folha, você não é uma empresa de tecnologia que escala sem gastar tanto, né? Só investir na tecnologia. Você tem o seu canal Perfeito. de distribuição, logística. E aí você chega lá na frente e fala, poxa, agora eu estou conseguindo ser saudável. Então a gente viu esse processo. Hoje existe um amadurecimento muito grande de todas essas pessoas que estão trabalhando há tempos. E assim, a agilidade de você conseguir aí, então, se vê como uma startup também, não, eu preciso pivotar, preciso mudar aqui. Estou vendo que isso aqui não vai funcionar. Talvez ir para a indústria de ingrediente, talvez ir para um outro lugar, desenvolver um novo SKU para compor, né, o meu portfólio. Tudo isso a gente viu acontecendo. Eu vejo de maneira muito positiva, pela ótica que eu já te falei, pelo amadurecimento do nosso setor e para não Uhum. ficar banalizado a transformação que a gente tanto quer ver e que a gente precisa. Então, assim, não é um conto de fadas, a pessoa não vai empreender e ficar milionária da noite para o dia, e eu acho que quem está entrando nesse universo precisa entender isso. Tem que ter uma clareza, tem que ter um objetivo muito claro, porque não é tão fácil você colocar um produto no mercado. Aí vem as outras soluções, que são as que a gente tem menos atuação próxima, que podem ser muito importantes para o nosso ecossistema, que são as soluções logísticas, de novas tecnologias, de controle de estoque, etc. e tal. A gente pode entrar nisso mais para frente. Mas eu vivi muito isso de perto, eu vejo com bons olhos, talvez um otimismo um pouco, né, que vocês falem, poxa, mas é verdade, assim, pelo prazer de estar nesse ecossistema, é muito legal ver empresas sólidas indo adiante, não só pessoas que estão se aventurando com o dinheiro dos outros, eventualmente. Uhum. E de Uhum. repente, poxa, não deu certo, vou fechar. Isso é super válido, já aconteceu. Tem uma investida nossa que fechou, não era bem de consumo, eles estavam com uma ideia muito legal. Poxa, não deu certo. Foram Perfeito. ótimos na captação, captaram num momento que ninguém estava conseguindo captar, mas viram que ia ser muito difícil manter aquela operação daquela maneira, com aquela estrutura, do jeito que eles estavam. Então, a solidez dos empreendedores e dos fundadores vem vindo muito maior nesses Uhum. últimos 2 anos, eu diria. Uhum. Faz bastante sentido, né? Teve um ganho de maturidade geral, uma consciência maior, né, de que no fim do dia a gente está desenvolvendo um negócio aqui, né? Enfim, não é Exato. Exato. Não é uma aventura para você vender e ficar rico depois de 2 anos. Pode acontecer, pode, mas acho que a gente separou um pouco esse joio do trigo, sabe? é, e o mercado de foods é uma coisa que você estava falando e que eu acredito muito. Ele é um mercado muito cercado de pessoas que têm um propósito muito grande naquilo que estão fazendo, né? Não é que simplesmente escolheram empreender nisso, né?
E acho que esse movimento também dá uma filtrada boa nisso, né? Porque se você não tem um propósito muito bem definido, nos cenários mais difíceis, a tendência é que você fale, não, deixa eu mudar de rota aqui, deixa eu escolher um outro caminho, né? Porque, óbvio, vão ter desafios aí grandes nessa jornada. Exatamente. E, Fábio, até já pegando um gancho aqui, quando a gente olha para a curva de M&As, a curva ela segue uma tendência pouco parecida aqui, né? A gente tem um pico em 21, ainda alguma movimentação maior em 22, mas depois agora a gente está em patamares mais parecidos com o que a gente via aqui pré-pandemia. E você passou por isso também, né? Você estava contando um pouquinho antes da pandemia. A empresa de vocês, inclusive, ela tem um certo alinhamento com essa questão da digitalização, o período que as pessoas passaram a se alimentar mais em casa, né? A Lucofit tinha bastante a ver com a alimentação em casa. É, E agora você segue, como você falou, investindo e atuando em empresas da cadeia de alimentos. Eu queria que você também compartilhasse como é que você vê a curva de mercado desde antes ali, né, até o momento da venda de vocês no final de 2020. Com certeza estão aqui nessas estatísticas desse gráfico. E como é que você viu o pós, assim, como é que você tem visto a evolução desse mercado? Legal, Dan. A pandemia, para a gente, como a gente oferecia refeição pronta, entregue na casa do cliente, para a gente, assim, não tem como falar que foi bom, porque todo o espectro, né, terrível que foi essa pandemia que a gente enfrentou. Mas a gente, do dia para a noite, simplesmente triplicou de tamanho, né? Uhum, uhum, Sim, mas foi literalmente do dia para a noite. Eu me lembro que a gente não tinha estoque como produzir para entregar tudo que a gente tinha para vender. Então, durante esse período de pandemia, a empresa cresceu muito, a gente conseguiu levar essa solução para casa das pessoas, mas depois que as pessoas começaram a retornar para o presencial, terminar um pouco mais o home office, a pancada ela veio inversamente proporcional. Então, hoje, quando eu uhum, olho para os concorrentes da época, o que eu percebo? Uma ressaca absurda da época de pandemia. Porque o uhum, mercado ele se transformou novamente. As pessoas não querem mais apenas se alimentar dentro de casa, elas querem sair, elas querem socializar. Tudo mudou novamente. uhum, E quem ficou parado no tempo, quem ficou esperando que, né, que aquele CAC, que aquele investimento de marketing que acontecia na época de pandemia, que era super otimizado, você colocava um pouco e voltava muito, cara, eu vi muita empresa do meu segmento fechar, mas muita, né? Comida uhum, pronta congelada, eu vi muitos. Muitos amigos me ligaram, outros empreendedores, perguntando o que você fez, como é que você saiu dessa, como que você vendeu. Só que aí o timing de venda, né, um pós-pandemia, ele te prejudica porque daí o teu business, você tá perdendo receita, você tá perdendo tração, então é complicado você começar a falar de venda uhum, né, num momento de baixa. Bom, essa grande porrada que veio, né, fez com que as empresas começassem a ter que otimizar custo, a ter que olhar linha a linha do que ela está gastando, a ter que fazer corte, a ter que se provar eficiente. E eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo agora. Como é que dentro de um momento de escassez de capital, essa fonte mais seca, a gente consegue entregar um resultado mais otimizado, mais uhum, margem, menos gasto, menos custo, né? Como a gente deixa a empresa mais eficiente. Então, hoje, quem está conseguindo passar por essa fase mais difícil de escassez de capital, eu vejo que está muito bem, porque reestruturou, porque conseguiu fazer os cortes, porque entendeu que agora ela precisa se manter enxuta, porque a gente vive ciclos econômicos, ciclos do capital, e uhum, uhum, uma hora esse investidor que hoje está mais preocupado, né, que hoje olha com um pouco mais de esteticismo para a startup, para os valuations que foram delirantes, né, em outras uhum, épocas, uhum,
ele sabe que uma hora, mantendo essa empresa enxuta, provando que ela é geradora de caixa, que ela consegue, né, após um novo aporte de capital, usar de forma muito eficiente esse dinheiro, eu tenho certeza que esse novo ciclo para essas empresas eficientes, eles vão acontecer com uma intensidade muito grande. Uhum, Só que eu diria que uma coisa, talvez assim, Dani, menos assim, como eu disse, delirante naqueles, né, valuations uhum, mirabolantes, assim. Eu vejo uma coisa mais sólida para acontecer nos próximos anos. Empresas bem robustas que conseguiram fazer um uso eficiente do capital, que agora nessas próximas captações vão de fato usar esse dinheiro para escalar, mas para gerar caixa, de um jeito né? saudável ali. Um crescimento sustentável, né? Para fazer uma coisa muito mais perene a longo prazo. Então hoje eu enxergo dessa maneira. Legal, Fábio. Dando sequência aqui, uma coisa que chamou bastante atenção aqui, quando a gente compara, né, a quantidade de deals pelo estágio das rodadas, olhando para 22 e 23. E aí, ouvindo um pouco do que a Ju estava falando, dá para perceber claramente que, olhando para as startups que estão ali em mid stage, do série A para frente e late stage, né, ou seja, do série A para frente, a gente vê que tem até um crescimento em número de rodadas. Não em ticket médio, acho que essa é uma outra discussão, mas em número de rodadas, o que mostra alguma consistência aqui nessa frente. Mas para startups em estágio inicial, a gente vê que teve uma queda bastante grande de 22 para 23, né? Aquelas rodadas iniciais ali das startups. Falando de mid-stage, inclusive aqui de 23, a gente teve a rodada da Nu, foi uma rodada que fez parte o Bioma, né? E que aqui, como Liga de Vida, a gente apoiou em parte da captação. Mas o que eu queria explorar aqui, Ju, com você, vocês têm esse trabalho super forte de desenvolver esse ecossistema, né? O que que você acha que tem que ser feito para fomentar o surgimento e o crescimento dessas startups em fase inicial, porque depois é elas que vão estar nas etapas seguintes ali, né? Você precisa passar por essa fase de arrebentação. O que você acha que isso tem que ser feito para a gente ter um ecossistema cada vez mais robusto aqui? Dani, antes de mais nada, voltando, é uma conversa um pouco batida, quando você fala em bem de consumo, em produto embalado, não dá para brincar com um produto mais ou menos. Sim. E aí no early stage, você acaba trazendo muito, você conquista aquele anjo, né? Você fala, poxa, né? Tô com esse produto, o cara acredita, às vezes ele é teu amigo, ou ele tem paixão por aquele estilo de vida que você está propondo através do produto, ele vai pôr dinheiro. E aí no mid stage, por exemplo, captação da Nu, há um tempo a Nude, né? Você tem que ter Uhum. uma tese muito clara. Então, desde o começo, o que você está defendendo com esse produto? Perfeito. Mais do mesmo? Tem pouco apetite, muito pouco apetite. Obviamente, eu acho que existe o fator FOMO, né, de alguns investidores que depois de verem o que já foi feito, querem entrar em outras. Mas o que precisa ser construído na base ali nessa transição de early stage para mid stage entra muito essa relação que o Fábio falou de empresas que conseguem ter uma operação enxuta, né, ter cargos muito bem definidos, uma estratégia muito clara, objetivos muito claros. Então, quando a gente fala em empresas de impacto, não adianta só a pessoa chegar e falar, tá, tô chutando aqui, não quero ficar só no universo de análise, mas eu faço um hambúrguer à base de plantas. Legal. Mas qual que é a sua tese? Para quem você quer vender? Que você está defendendo? O que vem dentro do seu impacto ambiental que pode ser um diferencial para determinados fundos que vão colocar dinheiro em você, né? Quando você passa para Uhum. esse mid stage. Então, a solidez, as estratégias de governança, o que você quer trazer dentro dessa empresa? Eu entendo que as empresas já precisam nascer bem mais maduras nesse sentido. Então, a partir do Uhum. momento que você consegue capitalizar nesse early stage ali que você consegue um capital importante,
já ter bem pré-determinado qual é seu produto, como que você vai trabalhar ele, quem são as pessoas chaves para a sua empresa. Essas pessoas que entram com o fundador, com o cofundador, são muito importantes para a prosperidade. Então, a exemplo, a Nude é uma empresa que está com a gente, que eu tive a oportunidade de entrar também no early stage, eles nasceram dentro do Bioma, foi super legal acompanhar. Pô, que É um legal. case, né, para muita gente. E assim, a terceira, quarta pessoa da empresa era a Mari, diretora de sustentabilidade, junto com os fundadores. Olha a importância, o que eles trazem de muito forte? Tese de impacto, desde a regeneração no campo, né, através da veia, até como eles comunicam, e aí depois a comunicação é muito importante. Então, e meio que remodelar. É muito legal a ideia de, vamos nascer aqui, a gente vai remodelando e vai reestruturando, mas eu acho que a gente está perdendo muito tempo de contato com o consumidor. Então, a nossa atenção está muito dissipada, e ao mesmo tempo é um ambiente que tem muitas empresas nascendo, né? Então, como é que a gente capta aquele cara? Desde a fundação. E aí, essa fundação, ajustes muito rápidos, o que a nuvem fazendo, né? Então, mês a mês, vem cortando o custo, enxuga. Uma vez eu encontrei com a Rafa, ela falou: Poxa, a gente quer ter o must have, o nice to have, a gente não consegue ter agora. Apesar de ter Uhum, captado, a consciência agora também é muito maior. Então, ela já tem a uhum, tese muito bem definida, é uma empresa liderada por mulheres, é uma empresa que busca, né, essa inclusão feminina. Então, vamos abrir uma franquia, a gente prefere que a franqueada seja uma mulher, né, que tem perfeito. mães dentro do quadro de colaboradores, trabalha toda a cadeia produtiva, então sabe quem são os produtores, tem a fábrica, tem o domínio dos seus fornecedores, mas assim, essa consciência de como você leva isso adiante, sem precisar começar a pensar na sua próxima captação, porque essa próxima captação é muito perigosa. Tem fundador que passa o tempo só olhando para isso. E quem está conduzindo a empresa do outro lado? Então, é essa construção de início que vai mostrar quem se diferencia ali nesse mid stage. E continua, né? Então, e existe também uma cultura que tem que ser construída dentro dessas empresas. Às vezes, os próprios colaboradores acham que agora que captou tem grana. Eu quero ter um Aham, salário, eu quero isso, eu quero aquilo, zero. Muito, muito pelo contrário. Agora a consciência tem que ser muito maior. Então, eu uhum. vejo que a base sólida que o fundador é capaz de construir, a atenção que ele dá, a dedicação que ele dá para aquele time fundador é muito importante para esse processo mid-stage, e a tese, os objetivos claros e o trabalho de conexões e relações extremamente relevantes, assim. Eu acho que isso faz uma diferença brutal no médio e longo prazo da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Faz bastante sentido. Fábio, você passou por essa jornada, né? O que você acha que é o principal desafio, falando como empreendedor, o que foi para vocês o principal desafio para passar por essa fase de arrebentação ali desse começo de operação? Lembro de ter ido na fábrica de vocês tinham recém mudado para uma fábrica nova, né? E acho que quem está acostumado a olhar para investimentos em outros setores, talvez nem tenha essa dimensão, né? A Juliana estava falando também do controle do processo produtivo, né? O early stage aqui tem um desafio grande porque não basta você ter ali duas pessoas e um cachorro desenvolvendo um software e segue o jogo, né? Às vezes você tem que olhar para a cadeia produtiva, você tem que olhar para a fábrica, para o processo de fabricação, para o processo de P&D, e isso custa dinheiro, né? Que você acha que foi o principal desafio ali e como passar dessa fase de arrebentação inicial? O Dani, como a gente viveu aquela fase de bastante capital, de captação, a gente cometeu o erro que a Ju falou, né? O ego, a vaidade de ter dinheiro no caixa e começar as contratações desenfreadas, os gastos com marketing digital, sem muita conta, sem muito cálculo. Então a gente pecou muito nisso, Dani. E a gente tomou um baita de um susto. Como é que a gente tomou um susto? Fluxo de caixa. Então aquilo que a gente tinha de dinheiro, que a gente imaginava que a gente chegaria até o final de 12 meses, aquilo encurtou para 6 meses, 4 meses. E a gente tomou um baita de um susto. Então, o que eu diria hoje, Dan, né, para as empresas, nesse momento? Às vezes o faturamento
né, aquele desespero por duplicar, triplicar, quadriplicar de tamanho, às vezes é pura vaidade, entende? Hoje, eu olharia com muito mais cautela para o fluxo de caixa, fluxo de caixa, para geração do caixa, o cuidado com as contas, como você disse, né? Olhar para cada pecinha da sua cadeia produtiva, para cada fornecedor, para cada linha de custo que você tem hoje dentro da empresa. Hoje, essa maturidade que a Ju falou, para mim é o fator mais importante que um empreendedor, que um fundador pode ter nesse momento, né? Esse cuidado, esse zelo com o dinheiro. Mas, Dan, naquela época lá, a gente errou muito. Eu gosto de citar os erros porque parece que a gente olha para tudo como ela é hoje, que foi só flores, assim, mas não foi muito erro. Eu lembro que eu vou contar só um episódio aqui, mas a gente ganhou uma mentoria de uma grande Big Tech e a gente deveria, na época, investir um caminhão de dinheiro na palavra low carb. E isso traria um retorno absurdo para a gente. Dani, só veio gente que queria fazer receita low carb, não tinha nada a ver com o meu produto que era Aham, pronto. aham. E a gente queimou um absurdo de dinheiro. Então, essa clareza que a Ju também falou, né, de, cara, qual que é o business plan? Para onde que eu tô indo? Para onde que esse dinheiro que é contado, para onde que ele me leva? Então, de fato, essa clareza do caminho, acho que é um dos pontos mais importantes, assim, Dani. Então, se eu pudesse dar uma recomendação sejam neuróticos com os números. Debatam linha a linha. Hoje eu lidero também uma indústria de pão de queijo. Na sexta-feira passada, a gente cancelou uma compra de milhares de reais por conta de 5 centavos de diferença numa matéria-prima. Porque um dos sócios achou o produto em outro lugar, 5 centavos, mas, cara, cancela. Cancela. Então, assim, é óbvio que tem uma delicadeza ali, uma sensibilidade de relacionamento com fornecedores. Mas a gente está tão atento para custo, para eficiência, que se eu pudesse passar uma recomendação hoje, né, para esse momento de um pouco mais de escassez de capital, olhem com muito cuidado, né, para custo. E, né, essa fase, né, saindo do early stage, mid stage, late stage, hoje, se eu pudesse também, né, passar uma recomendação olha para também essa geração de caixa, se possível, poder se manter enxuto, queimando o mínimo possível, né, para a gente passar por essa fase, por esse ciclo. Perfeito. Aqui mais um número, né, que eu tinha conversado, que já tinha adiantado aqui. A gente teve uma redução no ticket médio, acho que isso é normal, tem a ver com essa acomodação, com essa nova configuração de mercado. É, e aí eu queria falar um pouco do perfil dessas transações, né? Quem está transacionando e para onde está indo esse dinheiro. Como eu falei aqui, pegando no viés do nosso relatório, a gente olhou para a cadeia de alimentos de forma mais ampla e sempre tem grandes rounds que jogam esse número para cima, ou quando eles não acontecem, jogam o número para baixo ano a ano. Então, boa parte aqui do montante captado dentro do escopo aqui do estudo foi impulsionado pela captação da Daqui, que está na parte de comercialização ali, né? Na parte de delivery e comercialização de groceries, de alimentos. É, e o resto distribuído aqui entre marketplace B2B, reaproveitamento e gestão de resíduos e descarte, novos alimentos e bebidas, e chama atenção aqui startups focadas em dados para essa cadeia. Isso falando de 2023. Queria ouvir de vocês dois, a gente está se aproximando aqui olhando para o relógio aqui para o final do nosso tempo, mas queria aproveitar a oportunidade para ouvir de vocês dois o que vocês entendem de perspectivas, ou seja, dentro de foods, aonde vocês enxergam daqui para frente que estão as principais oportunidades, que tecnologias ou que tipo de negócios a gente deve começar a surgir, deve ver ganhar destaque aqui nos próximos anos. É, Ju, começando por você. Tô, tô refletindo aqui, olhando para esses dados que você colocou. Eu acho que tem o mundo ideal e tem o mundo real. Uhum, uhum,
No mundo ideal, a gente deveria começar, na minha opinião, a olhar muito mais desenvolvimento das ditas deep techs, né? Então, quais são as soluções realmente tecnológicas que solucionam alguns problemas importantes para a indústria de alimentos, desde a produção, né, desde ingredientes até soluções fabris, eu acho que embalagens, etc. Acho que esse é um universo mais distante. O que eu vejo tendo muita relevância hoje, até, de novo, trazendo muito para o universo que a gente atua. Acho que o marketplace B2B pode ser muito bem alimentado por dados, né? Então, Uhum. dados. Todo mundo deve ser obcecado por números, e os números geram dados, né, Fábio? Então, Uhum. quem está vendendo um produto hoje tem que conhecer seu consumidor. Quem está oferecendo o ingrediente tem que conhecer o ecossistema. Perfeito. Então, vejo um universo aí importante para quem consegue gerar dados acessíveis também, falando de fomento ao empreendedorismo, a novas empresas, acesso a dados é caro. Você consegue começar a ter acesso a dados quando você tem também um capital importante aí para investir nisso. Até lá, né? Tem algumas soluções que oferecem, mas eu acho que a gente pode ser muito mais consciente quanto a isso. Você, Dani, até depois você pode até falar um pouco como foi a pesquisa que você fez para esse relatório. Muitos dados acabam vindo de fora, né? Muita coisa vem um pouco de fora. E operação logística, assim, como é que a gente trabalha melhor distribuição, como que a gente pode entregar melhores soluções no varejo para essas empresas. Então, falando do que a gente vive hoje, né, realidade, todas as empresas estão aí vivendo, trabalhando, produzindo coisas. Hoje, eu diria que logística, dados são muito importantes. Uhum. O que seria incrível ver uma, uma eficiência muito maior por parte da indústria, para que a Tá. gente não precise só falar de reaproveitamento e gestão de resíduos, mas que a gente já consiga solucionar isso no momento da produção. Que Uhum. essas soluções estejam mais disponíveis para todos que estão produzindo, não só para o grande. Então, ontem mesmo a gente estava com o pessoal, a gente teve uma reunião com a Unilever e eu tive a oportunidade de participar em um painel no Rio com o head de nutrition deles, e vem muito essa percepção de que, por exemplo, Hellmann's consegue ajudar a Mãe Terra em várias soluções Olha só. que são ligadas à sustentabilidade por conta da escala que eles têm, né? Por conta do que Uhum. eles conseguem entregar. Então, como é que a gente consegue desenvolver soluções menores que atendam os pequenos desde o nascimento? Então, a gente vê muita gente vindo com um propósito muito claro, muito legal, mas a indústria com pouca oferta, né? Então, eu vejo muita oportunidade aí, em todas essas frentes, mas o agora é muito solução logística para todo mundo que está por aí, dados e mais acesso para os pequenos. E para frente, acho Legal. que ficou muito claro que tem muito a se fazer aí. É, não sei qual que é a sua visão tendo feito o relatório, até super legal te ouvir depois. Legal. Vou passar a bola pro Fabio, depois eu posso falar um pouco sobre isso, Ju. Boa. Dani, eu parto da realidade do Brasil. O país é um país muito pobre e bato de novo na tecla da insegurança alimentar. Então, hoje, um quarto dos lares brasileiros tem algum grau de insegurança alimentar. Então, eu olho, né, para essas oportunidades onde uma empresa consegue oferecer um bom produto a um preço acessível, eu com certeza vou olhar com muito carinho para ser um investidor. Acredito muito nisso, né? Então, hoje eu apostaria, pensando agora em tecnologia, e já falando um pouco de talvez inteligência artificial, talvez empresas que conseguissem otimizar esse custo de produto através do uso de Uhum. IA, seja no na redução do desperdício do alimento, seja na otimização do estoque, em algum sentido para você conseguir baratear esse produto, né, sem comprometer qualidade. Mas hoje eu, Fábio, olharia muito para esse mercado de, né, produto bom com preço acessível. Eu acho que isso é gigante no nosso país. Eu olharia muito para isso.
Uhum, uhum. Eu, só complementando, 100% estou com o Fábio, e eu acho que tudo isso volta para uma questão de que a gente precisa fomentar uma indústria inteira para que a gente tenha produtos bons a preços acessíveis. Desde Exato. Uhum. soluções logísticas até políticas públicas, assim, é uma rede enorme, muito longa, porque no fim do dia é isso, é conseguir ofertar produtos como tais para toda uma população, e acaba sendo muito complexo. Exato. Ju, olhando para os números aqui, né, para os dados que a gente extraiu, o que a gente percebe é que sempre o que teve atraiu muito, tô falando de atratividade de capital, uma parte um pouco mais quantitativa aqui, né, tem muito a ver com a digitalização da cadeia, com quem vai, porque você consegue gerar muito mais escala olhando para a parte de alimentos. Mas uma outra coisa que a gente percebe é que, obviamente, no momento de escassez de investimento, e aí não só para foods, pegando para outros setores também, tudo que tem a ver com geração de eficiência vai ser muito mais atrativo. E talvez tenha uma parte que você falou, não nessa, mas numa fala ali de trás, que tem muito a ver com o que eu enxergo para o momento de agora, que eu acho que a gente tem menos espaço para coisas nice to have e mais espaço para coisas essenciais. Então, se você está criando um novo produto, uma nova solução, que ela é um pouquinho melhor do que já tem, ou ela é só, sei lá, uma coisa diferente para uma coisa a mais para entrar ali na cesta das pessoas. Provavelmente você vai ter mais dificuldade hoje do que você teria alguns anos atrás, quando a gente tinha um cenário econômico melhor. Então, tudo que vai ajudar a gerar eficiência e tudo que vai ajudar e tudo que seja mais essencial e tem a ver com o que o Fábio falou aqui, eu acho que tem bastante mais oportunidade hoje em dia. Legal. Bom, caminhando para a reta final aqui, a gente até estourou um pouquinho o nosso tempo, mas eu queria aproveitar para falar um pouco das movimentações corporativas que a gente tem visto, né? Então, a gente já tem visto investidores eh, entrando e fazendo parte aqui do ecossistema de food techs, investidores corporativos, não só investidores capitalistas, ou seja, buscando um alinhamento estratégico. E quando a gente fala de M&A, aqui um pouco refletindo o que a gente estava falando em termos de categorias também, né, seguindo uma tendência relativamente parecida com a dos alimentos, mas eu queria destacar aqui para a parte do M&A, a gente tem visto também alguns movimentos de consolidação. Então, startups que estão ali em etapas parecidas da cadeia se unindo para ganhar mais eficiência, ganhar mais escala, e com isso serem mais competitivos no mercado. E empresas maiores, como o caso da Grano, que comprou a Jerônimo e comprou outras ali ao longo dos últimos anos também, adquirindo startups para aumentar o seu repertório. Então, eu não queria perder a oportunidade de ouvir um pouco, principalmente aqui da Ju, nesse caso, como é que vocês têm uma visão bastante privilegiada disso, né? E o Bioma, ele é um hub de food techs, mas ele é um hub que atrai as empresas interessadas no setor, as grandes empresas interessadas nesse setor também, né? Como é que vocês têm visto o interesse corporativo, o interesse das grandes empresas nesse setor? O que vocês têm percebido de amadurecimento nesses players? Você estava citando a própria Unilever agora, né? O que você tem percebido de amadurecimento desses players nesses últimos anos, Ju? Daniel, a gente teve essa conversa depois que a gente saiu dessa reunião, né, de uma percepção assim, mesmo essas empresas têm que fazer muitos ajustes de rota, né? Recentemente teve essa notícia de que a Unilever não ia mais trabalhar na categoria sorvetes, por exemplo. Então, eu diria que eles buscam muito mais hoje, até aí é algo que a gente reflete muito para o Bioma, né? O Bioma fala de sistemas alimentares, a gente é muito menos um hub, quando você conhece bem esse ecossistema, um hub quando se compara a Cubo ou InovaBrá, Perfeito.
que traz soluções diversas, né? Startups de várias áreas para oferecer soluções para essas grandes empresas. A gente é muito mais esse boutique, que é um ecossistema de conexões para todo mundo que está navegando esse grande sistema. Então, eu tenho visto as grandes corporações, né, muito engajadas em tornar suas operações mais eficientes através de tecnologias logísticas, através de startups que tragam soluções para dentro das suas business units, na Uhum, verdade. uhum, Então, quando você fala, obviamente, Grano, Jerônimo, acho que aqui tem, né, uma grande sinergia, acho que a Grana não se compara a essas grandes que a gente está falando, ah, mas mais do que incremento de portfólio, muito um olhar muito atento para o que eles podem fazer para tornar suas empresas mais eficientes, uhum, sabe? Tá um pouco inserido nesse universo de inovação, mas também muito conscientes dos seus modelos de negócio. Acho que isso, de novo, traduz muito do que a gente vem vivendo esses últimos anos, né? Então a gente conversa com várias delas, a gente, sei lá, de novo, esse painel que eu participei, a gente falou muito de Mãe Terra. Mãe Terra é uma empresa muito aberta. A Mãe Terra, para esse universo de empresas que a gente está falando, já é uma grande, porque a Mãe Terra é uma empresa à claro. parte do Unilever. E aí, quando Uhum, ela faz uma parceria, por exemplo, com a Vida Veg, que é outra empresa que está com a gente, ou mesmo com a Nude, que fez o lançamento do Zuretinha, já é muito legal, já é muito relevante, é uma troca muito bacana. Mas eu tenho visto um movimento muito grande para essas grandes se tornarem mais eficientes dentro de vários setores, inclusive agora olhando muito para sustentabilidade, eficiência de time, né? Então, implementar a tecnologia, por exemplo, nos times de RH, coisas desse tipo. Eu acho que se uma startup que olha para alimento tem uma solução muito completa, ela se torna muito mais atraente para uma grande corporação como essa, a menos que ela trabalhe de fato no desenvolvimento dessas tecnologias que a gente falou, que podem ser mais deep techs, que lá na frente vão fazer muito sentido para uma grande. Então, a gente tem visto esse movimento. E, às vezes, também essa sensibilidade de, será que uma startup também tem esse interesse de estar tão próximo do grande? Acho que uhum. tem esses dois lados, mas essa tem sido a minha percepção ultimamente. Legal, legal, Ju. Pessoal, para a gente fechar, então, tem uma pauta que tem sido obrigatória em todos os temas, em todos os webinars, eventos que a gente faz ou participa, que é falar de inteligência artificial. É, Via de regra, quando a gente olha para outras categorias, em geral, a gente tem já um destaque bastante grande de soluções, olhando para dados, analytics e, consequentemente, como substrato para a inteligência artificial. Aqui em Foods isso é um pouco mais incipiente ainda. Mas eu queria, para a gente fechar, que vocês fizessem as suas considerações finais, mas que vocês também falassem como é que vocês têm visto a adoção de inteligência artificial nesse setor e onde que vocês veem que estão as maiores oportunidades. Dessa vez eu vou começar com você, Fábio, depois a gente passa a bola para a Ju. Legal, Dan. Cara, o uso de IA para food tech, ele é um canhão que a gente pode utilizar. Então, assim, olhando para a cadeia de suprimentos, como é que você consegue fazer um planejamento de demanda? Pegando o gancho da Ju, cara, o maior ativo que a gente pode ter dentro da empresa é dados. Então, você armazena tudo isso e você consegue ter um monte de insight. Então, o IA é a grande ferramenta para você gerar todo esse insight. Então, previsão de demanda, roteirização e logística, como que você faz melhores entregas, gestão Perfeito. de inventário, estoque, geralmente é uma das grandes dores de cabeça de empresa de alimentação. Então, como é que Total. você constrói um estoque mais inteligente? Criação de novos produtos. Então, a área de P&D é sempre um desafio para as empresas. O DIA pode te dar uma assertividade, né, no produto absurda. Pensando em portfólio de produto, como que você personaliza isso muito mais com a cara do teu consumidor. Podendo ir para análise sensorial. A gente pode falar, uma parte também que é muito delicada, e isso eu vivo todo dia dentro da indústria, essa parte do cuidado com contaminação. Então, também o uso disso para você poder ter a segurança também do produto que você está entregando. E é uma das que eu mais acredito, Dani, realmente a parte de redução de desperdício. A gente joga fora um absurdo de alimento no Brasil. Eu não me lembro o número exato, mas
que o número de alimento que a gente joga fora no Brasil era capaz de sanar a fome que a gente tem hoje no país. Então, se eu pudesse pegar tudo que eu tenho, né, e colocar IA para redução de desperdício, cara, acho que seria um golaço que a gente poderia fazer. Mas o IA, ele realmente ele vai ser muito utilizado no nosso segmento, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Ju, qual a sua visão? Nossa, inteligência artificial já pode ser implementada em muitos lugares, né? Estou com o Fábio, com todos os pontos que ele colocou, e aí complemento até a atuação da Notcom, né? Que vem mudando para entregar soluções para a indústria. Então, redução de determinados ingredientes. Então, como é que a inteligência artificial pode ser utilizada como aliada de entregar alimentos mais nutritivos, mais balanceados, na hora de reduzir sódio. Na hora de aumentar a shelf life de um produto, a gente ouve muito, né, que hoje a base de dados, e aí você pode usar a inteligência artificial para entregar muito mais recursos, para diminuir o tempo ali de espera ou para o lançamento de um produto, ou para redução de utilização de insumos, né? Já dá para saber muito mais, e também para gerar dados para toda uma cadeia que a Uhum, gente pode. Eu acho que a IA vem acompanhando, assim, na verdade, todos os times. Eu acho que ele vem perfeito. cross dentro de todas as indústrias, mas em alimentação ele pode ser visto desde eh, tornar o trabalho do time comercial mais eficiente até o time de Perfeito. P&D. Então, eu acho que ele pode ser aplicado de várias maneiras. Tecnologia não é exatamente a minha área, mas é isso que eu venho vendo, sabe? Como tem Uhum. soluções para todas as áreas de uma indústria que se beneficia disso. Então, sim, acho que o céu é o limite nesse sentido, mas aonde o meu coração toca mais está muito nessa história de como a gente torna o produto mais saudável, reduz o custo de produção dele e consegue Uhum. mapear, por exemplo, quando a gente consegue olhar para biomas brasileiros, quando a gente fala da parte de sustentabilidade, né, de usar recursos disponíveis em território nacional, ou quando a gente quer falar de local, né, como consumir mais local, aí a inteligência artificial pode ser grande aliada e entregar às vezes uma inteligência artificial ou alguma coisa na mão de um pequeno produtor e fazer com que ele te ajude, né, a ter mais acesso a determinados insumos. Acho que isso tudo pode ser muito bem desenvolvido e tem pessoas que estão tentando fazer coisas muito interessantes através disso. Pô, ótimo, boa notícia. Ju, Fábio, quero agradecer demais a participação de vocês aqui. Acho que é raro a gente poder discutir esse tema com profundidade, com gente que está ali na linha de frente, vivendo, respirando isso. Quero agradecer também a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente acabou não tendo perguntas aqui no nosso chat, mas a gente teve várias considerações que vocês foram colocando aqui, que depois a gente vai compartilhar com os nossos painelistas também, aqui logo na sequência. É, Aproveitar para convidar vocês a baixar o nosso material, acompanhar também os próximos. Vamos ter um material em breve similar, falando sobre o Construtec e PropTechs. Vamos falar de esportes, vamos falar de autotech com outros viés, outros caminhos, mas acompanhem a gente. Esses materiais são distribuídos lá no nosso grupo, de novo, reforçando. O pessoal pode compartilhar o link para acesso depois, mas tem aqui o nosso QR Code. E quero convidar vocês, então, para estar conosco nas próximas, dar o feedback de vocês de como foi esse evento para a gente fazer cada vez melhor e para a gente compartilhar também com os nossos painelistas depois. Agradecer novamente a presença de todo mundo e até a próxima, pessoal. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia.